respeito de você testar a sua força máxima em uma repetição, eu vou estar te explicando a você como é que você vai fazer isso aí com segurança, sem estar correndo o risco de machucar. Você vai pegar 3 semanas e durante essas 3 semanas você vai abaixar a repetição, você vai abaixar para 5 repetições só. De cada exercício que você for fazer, que você está querendo testar sua força durante essas 3 semanas. Aí o que você vai fazer? Você faz 5 vezes de 5. Supor, 5 vezes de 5 no supino, 5 vezes de 5 no agachamento e 5 vezes de 5 no levantamento. E aí você vai fazer usando mais ou menos aí 70% da sua força. Você não vai passar não. Aí você pergunta assim, como é que eu vou saber se eu estou usando 70% da minha força? Você vai fazer a primeira com um peso leve, para você ter uma noção. Depois você vai fazer um ali que você vai fazer um esforço. Aí na outra que você for fazer, você vai estar usando o peso que você já fez um esforço assim maior, que você falou, não, mais do que aqui, já eu não conseguia fazer 5, eu consegui fazer 3 ou 2. Aí você acaba reduzindo um pouquinho, aí você vai saber ali, entendeu? Ah, então eu faço 5, vamos supor, com 100 kg no levantamento terra. Então se eu faço com 100 kg aqui 5 vezes, então essa daqui é a minha força que eu tenho aqui. E aí, o que você vai fazer? Depois que você selecionar essas cargas, aí você vai usar essas cargas aí como as cargas de treinamento, entendeu? Durante um tempo. Aí, por que você tem que esperar durante um tempo antes de testar a sua força máxima? Porque que embora você olhe assim, vamos supor, no supino mesmo, o supino você empurrou ali 100 kg ali e você fez 5 vezes, aí você fala assim, pô, então eu posso tacar 150, tudo bem, pode até conseguir, mas pelo outro lado você está colocando o seu corpo em risco de lesão. Porque para pensar, você está treinando ali muitos anos com o corpo seu fazendo a musculação. E do nada você tomou uma decisão de tacar um peso ali bruto e fala, não, eu vou fazer uma repetição. Você viu um vídeo, você empolgou e fala, eu vou fazer uma repetição, vou tacar peso. Mas para você fazer uma repetição e tacar peso, seu corpo está acostumado a fazer musculação. E quando você volta para o treino de força, tem mais a ver com articulação. É aí que mora o problema. Eu vi muitos caras, eu machuquei meu ombro, eu sinto dor no ombro. E por que isso acontece? Isso acontece por causa de 2 motivos. Um, que do nada o cara decidiu, falar, eu vou testar minha força aqui no supino, porque que eu consigo pegar X peso e eu vou tacar X peso aqui. Então, isso aí já não é certo. Porque que seu corpo não fez, ele não tem um preparo voltado para a força, entendeu? Isso daí acontece por causa disso. Então você tem que seguir isso aí. Você tem que ter certa visão aí, entendeu? E como é que você vai fazer para fazer uns exercícios brutos com tempo? Você vai fazer o seguinte. Vamos supor que você pega no agachamento 30 de cada lado. Então você faz aí com 30 de cada lado 10 vezes. E eu falei para você fazer 5 vezes para você acostumar o seu corpo durante essas 3 semanas que o treino mudou e também que você está fazendo, como se diz, você está fazendo coisa diferente. Então o que você vai fazer? Você faz 10 vezes com 30 de cada lado. Se você colocar 5 kg de cada lado ali, vai virar uma diferença enorme. Aí você vai fazer 5. Aí você vai falar comigo assim, pô, mas eu coloquei 5 de cada lado lá e estava leve. Eu conseguia colocar mais. Mas você tem que ver que quando você faz as 3 de 10, o volume está lá em cima, entendeu? Então tá tranquilo. Quando você diminui esse volume e aumenta a intensidade, o que aconteceu no momento ali? Você aumentou mais e mais. Então, tipo, você fazia 3, agora você vai fazer 5, ainda falta outros exercícios. E estou falando isso porque segurança é em primeiro lugar, entendeu? E aí, nessas 3 semanas aí, você já está mostrando ao seu corpo que as coisas mudou. Depois você vai fazer um teste, você vai fazer assim, pô, velho, pera aí, se eu consigo fazer com 35 de cada lado no agachamento 5 repetições,
Então significa então que se eu for fazer uma repetição, eu vou conseguir fazer com 100 kg por aí, com 50 de cada lado, entendeu? E qualquer outra dúvida aí, vocês perguntam e vamos interagir aí para mim saber se está dando para ajudar de alguma forma, galera. E outra coisa que eu queria comentar também é que o corpo humano, ele é um milagre e ele dá sinal. E você tem que entender o sinal. Se você colocou uma carga pesada e o músculo não aguentou, esse músculo ele já entende que ele tem que jogar aquela carga para o tendão. Aí se o tendão não está aguentando, ele já joga essa carga para o osso. E quando o seu osso não está aguentando, você pode sofrer uma lesão muito grave. Entendeu? Então você tem que ter noção disso aí. Embora quando você vê eu fazendo os exercícios aqui, você fala, não, caramba, ele tá com peso sem dó. Não, não tá com peso sem dó não. O corpo meu já conhece aquela carga de treinamento. Aí quando eu vou tentar uma carga diferente, eu pego e filmo aquilo dali. Mas eu não treino com aquela carga não. O treinamento meu aqui, ele chega até 300 kg. É o que eu treino, entendeu? Mais do que isso aí, eu já começo a fazer uma força brutal. E aí eu pego e falo, não, 300 é isso aí. Isso daí é um dos perigos de você treinar sozinho. Você que treina sozinho aí, você tem que ter noção dessas coisas aí, entendeu? Você tem que estar muito por dentro dessas coisas aí. Porque você pode tacar um peso absurdo aí e sofrer uma lesão grave. O levantamento, ele é como se fosse uma guerra. E guerra você vence com inteligência e sabedoria, não é com ignorância não.